Quero ler com você então nessa noite, Salmo capítulo 36, do verso 1 ao verso 12. E esse texto vai trazer a direção para aquilo que nós vamos orar nessa noite. O texto diz assim, o texto do salmista Davi: Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja a maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou. E ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus. A tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas. As tuas decisões insondáveis como o grande mar. Como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus. Os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à sua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores, caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Amém? Esse foi um salmo escrito por Davi, e é um salmo, como a gente diz, de sabedoria, que traz e revela a natureza do pecado do homem e compara ou contrasta ela com a bondade de Deus. Então o pecado do homem está aqui evidente, latente, mas também a bondade de Deus foi revelada através da sabedoria desse salmista. E aí ele pode ser dividido em três partes, esse grande salmo. Fala primeiro do versículo 1 ao 4, da revelação do pecado do homem. Ele começa falando do pecado do homem, que o homem se rejeita temer a Deus, que o homem rejeita as coisas de Deus e permanece no seu pecado, rejeita fugir das práticas do pecado, abraça o pecado e quer permanecer no pecado. E depois do verso 5 ao verso 9, ele começa a exaltar a bondade de Deus, a grandeza de Deus e os atributos do Senhor. É até interessante que depois do verso 4 ao verso 5, parece que ele muda totalmente o sentido do texto. Ele está falando da maldade do homem e do nada começa a falar da bondade de Deus e da grandeza de Deus. E para fechar, do verso 10 ao verso 12, o salmista fala e faz uma oração aqui, clamando a Deus por misericórdia, diante de toda essa condenação a que os ímpios vão ser submetidos. E ele clama ao Senhor por misericórdia, por justiça, por amor, por graça, para que Deus tenha misericórdia de nós. E aí, no início do verso, no verso 1, ele diz assim, há no meu íntimo um oráculo, ou seja, no seu interior, a ele, ao salmista, foi revelado algo dos céus. Então ele tem uma revelação que ele está escrevendo aqui, a respeito da maldade do ímpio. Ou seja, essa revelação foi dada a respeito do conteúdo, do objetivo, da propriedade, daquilo que é a maldade do ímpio. O que é a maldade do ímpio? E aqui o salmista ele começa a denunciar a raiz e a profundidade do pecado. E é interessante que essa raiz, ele diz que ela está literalmente firmada na ausência do temer a Deus, do temor do Senhor. Ele diz na continuidade do verso 1, na parte B, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ou seja, a maldade do ímpio está fundamentada na ideia de que para ele é inútil temer a Deus. Submeter a sua vida a Deus é inútil, não tem sentido. É como se fosse algo banal, algo infrutífero que não desse resultado. E a maldade do homem, ela está nessa essência de que o homem não considera importante temer a Deus e se submeter a Deus. E aí, ele diz que para o homem temer a Deus é algo menos importante do que considerar os seus atos
melhores ou maiores do que os de Deus. Quando o homem não se submete, não teme ao Senhor, ele está dizendo que considera aquilo que ele acha a seu respeito e a respeito do mundo maior e melhor do que aquilo que Deus acha a seu respeito e a respeito das coisas do mundo. Então Deus tem a sua palavra liberada, ele tem a sua direção liberada para os homens, e o homem ele rejeita Deus. Ele deixa de se submeter a Deus, considerando que aquilo que ele acha é melhor e maior do que aquilo que Deus acha. É como se o homem estivesse rejeitando na sua essência aquilo que Deus disse, aquilo que Deus falou. Deus direcionou o homem para viver de determinada forma. O homem, se entendendo melhor, mais sábio que Deus, considera seguir da sua forma e da sua maneira. É isso que é não se submeter a Deus e permanecer no pecado. É desconsiderar a opinião de Deus, desconsiderar aquilo que Deus acha a nosso respeito. É interessante que lá em Provérbios capítulo 1, Salomão, o homem que escreveu o livro de Provérbios, o homem sábio e poderoso, ele diz que o princípio do conhecimento é temer a Deus, é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. E é tão interessante que às vezes os homens rejeitam temer a Deus por achar que têm um conhecimento mais elevado do que o de Deus. Então os homens, às vezes de conhecimento mais elevado, se consideram ou acham que entendem as coisas da vida muito mais do que Deus. E aí desconsideram a opinião de Deus, desconsideram aquilo que Deus acha. E é tão interessante que esse temor a Deus, esse submeter ao conhecimento de Deus, ele emana da fé. É como se fosse uma resposta à revelação de quem Deus é. E nós só conseguimos responder à revelação de quem Deus é quando nós temos fé nele e nós obtivermos essa revelação. Quando o homem não tem a revelação de Deus, é impossível convencê-lo de que a opinião de Deus é melhor do que a sua opinião. Somente por meio do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos conduz a viver pela fé em Jesus Cristo, é que nós conseguiremos, a partir daí, temer ao Senhor. Então não é pelo que nós podemos fazer ou pela nossa capacidade de convencimento, muitas vezes. Convencer a nós mesmos e ao outro. Mas sim é uma revelação de Deus aos homens. Quando o homem rejeita essa revelação, ele considera inútil temê-lo. É isso que o salmista está dizendo. Que o homem, percebendo as coisas de Deus, e as coisas de Deus estão reveladas desde o início da criação, das coisas criadas, o homem desconsiderou a Deus, colocou Deus de lado, por rejeitar essa revelação e rejeitar a fé em Jesus Cristo, rejeitar a fé em Deus. E é tão interessante que no verso 2 ele continua, ele diz sobre esse homem que não teme a Deus, ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. Nem percebe e nem rejeita o seu pecado. É tão crítico isso, que quando nós vemos a palavra do Senhor lá no início dos evangelhos, João Batista, quando ele veio pregando no deserto, ele pregava o arrependimento. Jesus, quando começou a sua pregação, ele pregava o arrependimento. E o arrependimento pressupõe o quê? O conhecer aquilo que você está fazendo. Entender as suas práticas como práticas falhas. Se eu não compreendo aquilo que eu estou fazendo, não entendo que as minhas ações são falhas e pecaminosas, como que eu vou me arrepender? Então, se o homem não percebe o seu pecado, ele não vai rejeitá-lo. Se o homem não entende que as suas ações ofendem a Deus, a natureza de Deus, a santidade de Deus, tampouco esse homem também vai rejeitar esse pecado e essas ações. E o salmista está dizendo aqui que o homem que não teme a Deus, que considera as suas opiniões e convicções muito maiores e melhores do que a de Deus, ele não teme a Deus e, portanto, e por causa disso, também não rejeita o seu pecado. Permanece no seu pecado. Permanece nas suas falhas, permanece nas suas ações. E nós sabemos toda a consequência do pecado, das falhas dos homens. O pecado leva à morte, leva à frieza espiritual, à morte espiritual. É algo
que nos leva a um ambiente infrutífero, sem vida, mas com morte. E o pecado gera essa morte de dentro para fora, até o ponto em que nossas ações e práticas matam e destroem e não traz nenhum tipo de vida, nenhum tipo de frutificação. E quando o homem permanece nesse pecado, ele perde totalmente a sua visão do que é bom. E aí no verso 3 ele diz assim, o salmista: as palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Quando o homem rejeita a convicção de que ele é falho e precisa do arrependimento, todas as suas ações são resultado de ações caídas, falhas, que permanecem no pecado. E, portanto, as suas ações vão ser maldosas, traiçoeiras. O pecado gera isso. O pecado gera esse tipo de morte, esse tipo de falha moral. E também o que nós aprendemos aqui é que a sabedoria de Deus, que é proveniente desse temor a Deus, ela gera em nós também uma capacidade moral e ética de praticar boas ações. Ele diz aqui que o homem que abandonou, que na verdade permaneceu no pecado, ele abandonou o bom senso e não quer fazer nem o bem. Ou seja, é um homem que abandonou a sabedoria de Deus, o temor ao Senhor, e por isso ele é incapaz de fazer o bem. É incapaz de praticar, porque a sabedoria de Deus pressupõe essa questão ética, moral, de fazer o bem. E por causa disso, por causa de abandonar essa sabedoria, o homem, ele pratica coisas ruins, más, que não são boas. O salmista diz aqui que o pecado resulta nisso. Essa é a consequência do pecado. Aqui Davi, então, deixa claro que o homem pecador, ele está cheio de maldade. Cheio de maldade no seu coração, porque a sabedoria de Deus gera em nós essa capacidade de fazer o bem, de praticar boas ações, de ter atos que glorifiquem a Deus. Mas a perversidade do homem, quando ele se coloca num lugar longe de Deus, ela gera, é como se fosse uma ocupação integral do seu tempo. No verso 4, olha o que ele diz aqui: até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. Até na sua cama planeja maldade. Ou seja, quando o homem rejeita a sabedoria e o temor ao Senhor, a sua ocupação integral é para a maldade. Até no momento onde ele deveria refletir a respeito das coisas de Deus, orar a Deus ou simplesmente dormir, o homem está fadado a pensar e a elocubrar coisas que geram maldade, geram coisas ruins. O pecado gera isso no nosso coração de uma maneira progressiva. E quando ele não é cortado pela raiz, e quando nós não tememos a Deus, é a isso que nós vamos nos submeter. Então o salmista, ele tem essa revelação da perversidade do homem, da falha moral do homem, e ele traz isso à tona para nós de uma maneira até intensa. Quando a gente olha isso aqui, a gente pensa: eu não quero ser esse tipo de pessoa, eu não quero andar dessa forma. E aí essa revelação, ela traz para nós uma consciência de que a falta do conhecimento de Deus, de Cristo, nos leva à maldade. Em contrapartida, quando nós entendemos a mensagem de Cristo, que nos leva ao sacrifício, à obediência, à salvação, à bondade, à mansidão, às coisas que são boas, nós entendemos que existe uma esperança. Existe uma saída para o homem, existe uma saída para mim, para você, para nós. E quando nós entendemos essa revelação do quanto Deus é bom, e que se nós nos submetermos a Ele, temendo a Deus, nós encontraremos uma saída, nós descansamos no Senhor. A partir daí nós descansamos no Senhor e confiamos nele. É por isso que no verso 5, do nada ele começa a falar da revelação do Senhor, da bondade do Senhor, da grandeza do Senhor. Aqui para mim é como se ele estivesse dizendo: tá bom, mas existe também uma contrapartida. Existe um outro lado dessa mesma moeda. E ele diz no verso 5: o teu amor, Senhor, chega até os céus,
a tua fidelidade até as nuvens, Senhor. É tão interessante que ele diz, Senhor, ele diz para nós aqui, através desse salmo, que o homem é falho, é pecador, está fadado às coisas ruins, maldosas, que geram morte, mas existe aqui uma saída que é o amor do Senhor. Ele diz, o amor do Senhor chega até os céus. Ou seja, ele está colocando aqui quantitativamente uma expressão física de grandeza. Ele está dizendo que o amor do Senhor é tão grande que é como se ele chegasse até os céus. A fidelidade do Senhor é tão grande que é como se ela chegasse até as nuvens. Existe tanta grandeza no amor do Senhor, existe tanta grandeza na fidelidade do Senhor que isso também nos assusta. Quando nós olhamos para a condenação do homem, para que o homem estava fadado a viver, nós também nos entristecemos e olhamos para isso e falamos, eu quero evitar isso. Mas quando nós olhamos também para esse amor grandioso e contemplamos isso, nós também queremos e falamos, eu quero viver isso, eu quero experimentar isso, eu quero experimentar dessa fidelidade. Então, por mais que exista uma realidade tão ruim, também existe uma realidade, uma saída, muito mais do que uma outra realidade, uma saída muito melhor e muito mais poderosa. O pecado tem o poder de nos levar para a morte, mas o pecado foi destruído em Cristo Jesus, e muito mais poder existe em Cristo Jesus do que no pecado do homem. Muito mais poder existe na palavra de Cristo do que nas ações pecaminosas do homem. E o que nós precisamos enxergar é que a fidelidade do Senhor, apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, o amor do Senhor, ele continua grande, extensivo, liberado para nós. E nós podemos ir ao encontro disso. No verso 6 ele diz, a tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tanto os homens quanto os animais. É tão interessante aqui que ele traz essa noção de justiça. A noção de justiça do Senhor. Não só uma justiça que nós, às vezes, entendemos ser a correta ou a mais coerente. Quando nós olhamos para a justiça de Deus, nós precisamos entender que essa é uma justiça infalível. É uma justiça que não tem falha, não tem acepção de pessoas, não é produzida a partir de uma falha moral como a nossa. Às vezes o nosso senso de justiça, ele é falho, porque nós achamos que algo é justo, mas na verdade isso pressupõe um olhar falho do nosso coração, uma visão falha que nós temos. E essa visão deturpada nos faz também deturpar aquilo que nós entendemos como justiça. Mas aí quando o salmista diz aqui que a justiça do Senhor é firme como as altas montanhas, as suas decisões insondáveis como o grande mar, nós olhamos para um Deus que permanece justo apesar das injustiças que nós vivemos e que nós podemos crer que Ele trará a justiça no tempo certo. Quando nós escolhemos e decidimos submeter e temer ao Senhor, a nossa vida, submeter a nossa vida ao Senhor, nós escolhemos submeter a nossa vida a alguém que é justo e trará a sua justiça no tempo certo. Então, as aflições e as dores, as incongruências, as falhas que nós encontramos nessa vida, todas elas serão resolvidas quando a justiça do Senhor for estabelecida. Nós precisamos confiar nisso. E isso é muito sério porque nós aplicamos isso em todas as áreas da nossa vida. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados, seja num olhar macro, onde nós olhamos para a vida e para as coisas dessa vida e nós vemos injustiça, ou seja, nesse olhar micro para a nossa vida, para o nosso núcleo. Quantas vezes nós fomos injustiçados dentro das nossas casas, acusados de coisas que não fizemos, vendo injustiças sendo praticadas. O que o salmista está dizendo é que a justiça do Senhor, que é firme, que é insondável, as decisões do Senhor não são falíveis. As decisões do Senhor, elas são perfeitas e elas virão sobre nós no tempo certo. Eu trouxe um texto aqui lá em Romanos capítulo 3, verso 21 ao 26, eu quero ler com você.
olha o que o apóstolo Paulo diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados agora gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo nós temos a justiça que nós buscamos. Por isso, bem-aventurados serão os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Porque em Jesus Cristo, quando nós depositamos a nossa fé nele, nós podemos ter a alegria e a esperança de que nele teremos todas as injustiças resolvidas, todas as falhas dos homens resolvidas, a ponto de que a justiça se estabelece. E no verso 7, já estamos caminhando para o final, o salmista diz: como é precioso o teu amor, ó Deus. Mais uma vez ele está exaltando os atributos do Senhor. Ele diz: os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Aqui o salmista diz que aqueles que temem ao Senhor e buscam viver essa vida terão como refúgio o Senhor. Terão como fortaleza, um porto seguro, a presença do Senhor. Ele chega a dizer que eles, esse tipo de gente que se submete e teme ao Senhor, se banquetearão na fartura da tua casa. Ou seja, terão provisão, terão auxílio, terão o cuidado que nós tanto precisamos. Ele continua dizendo: tu lhes dás de beber do teu rio de delícias. Ou seja, no trono do Senhor, na presença do Senhor, existe um prazer inigualável, incomparável a tudo aquilo que a vida pode nos oferecer, a tudo aquilo que com os nossos braços e a nossa força nós podemos conquistar. O texto diz aqui que nós precisamos buscar nesse Deus o refúgio e a satisfação. O refúgio e a satisfação. E é tão interessante que às vezes, ao contrário, nós buscamos refúgio aonde? No pecado. Nós buscamos satisfação aonde? No pecado. E quando nós buscamos refúgio e satisfação nas coisas do mundo, no pecado, nós entramos no ciclo do pecado, no ciclo onde só há morte, só há mentira, só há engano. E aí nós achamos que estamos caminhando por um caminho vivo, por um caminho santo, e na verdade nós estamos caminhando por um caminho de morte, por um caminho de tristeza, por um caminho de engano, onde a nós é oferecido uma coisa, mas o que nós encontraremos e colheremos será outro tipo de coisa. O que o salmista diz aqui é que nós precisamos buscar em Deus a nossa satisfação e o nosso porto seguro. E aí no verso 10, para encerrar, o salmista faz uma oração e clama ao Senhor. Aqui ele estava até então falando sobre o pecado do homem, falando sobre os atributos do Senhor em contraste com o pecado do homem. E aqui ele faz um clamor ao Senhor. No verso 10 ele diz: Senhor, estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Aqui o salmista está clamando pela justiça do Senhor, para que ela se estabeleça sobre os justos e os injustos. Ele diz: estende o teu amor, Senhor, aos que te conhecem. Ou seja, Senhor, libera e derrama do teu amor sobre nós. É essa oração que nós precisamos fazer hoje. Clamar para que o Senhor derrame do amor dele, para que ele transforme a nossa vida, a ponto de que as nossas ações sejam transformadas também. A tua justiça aos que são retos de coração. Nós precisamos clamar pela justiça do Senhor.
para que ela seja o alvo e o objetivo final do nosso desejo, a justiça do Senhor. E para aqueles que buscam a justiça do Senhor, eles têm uma promessa de que serão felizes, porque bem-aventurados serão os que têm sede da justiça do Senhor, os que têm fome da justiça do Senhor. Então nós precisamos buscar a justiça do Senhor, porque foi prometido a todos aqueles que buscarem essa justiça uma alegria, uma bem-aventurança, um estado de felicidade, que apesar de estar testemunhando de injustiças momentâneas, os seus olhos estão focados numa justiça eterna, numa solução que só vem através de Cristo Jesus, nos céus, aonde nós estaremos com Ele. E ele continua dizendo no verso 11: não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Misericórdia. Nós precisamos clamar por isso, para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós somos tão falhos, tão incapazes de acertar o alvo sem a ajuda e a direção de Jesus Cristo, que só cabe a nós clamar por misericórdia, para que a gente não chegue a esse ponto de estarmos lançados ao chão e sermos incapazes de levantar, de sermos incapazes de continuar na nossa caminhada. Nós precisamos da ajuda do Senhor, porque por nós mesmos nós somos incapazes. Porque sem a ajuda do Senhor é como se nós estivéssemos pisando num chão, num lugar onde não existe sustento, onde não existe base. Que o Senhor seja o chão onde nós pisamos. Que o Senhor seja a direção para as nossas vidas. Que o Senhor seja o caminho para o qual nós vamos trilhar, o caminho pelo qual nós vamos passar até a vida eterna. A nossa vida, o nosso objetivo final é viver com Cristo Jesus. Que o nosso caminho não seja o caminho do pecado. E se for, só basta nós clamarmos por misericórdia, para que o Senhor endireite as nossas veredas, seja o nosso pastor, que nos direciona, que nos ofende, para que seja revelado aquilo que está no nosso coração, para que o Senhor seja a nossa direção, como se fosse literalmente um pastor, direcionando as suas ovelhas para o caminho correto. Amém? Você crê nisso?